gente, tudo bem? Eu sou o Gabriel, tenho 30 anos, sou da cidade de Birigui, interior de São Paulo, e há 7 meses estou morando aqui em Florianópolis, com o Ed e com o Alcir. Meu nome é Edinaldo, eu tenho 33 anos, sou de Foz do Iguaçu, no Paraná, moro em Florianópolis já tem 11 anos, moro junto com o Gabriel e com o Alcir. Meu nome é Alcir, tenho 42 anos, sou de Birigui, estado de São Paulo, e há 7 meses estou morando em Florianópolis, com o Gabriel e com o Edinaldo. Gente, só para vocês entenderem, eu e o Alcir já éramos casados há 7 anos, quando a gente conheceu o Ed pelo um grupo de WhatsApp. Sim, nosso primeiro contato foi virtual. Como o Gabriel disse, nesses grupos de WhatsApp, que é para jogar conversa fora, trocar fotos, a gente tinha sido adicionado naquela tarde, quando o Ed postou uma foto. Foi um sábado à tarde, né? Sim. Isso. E uma foto que me chamou a atenção e nós começamos a conversar. Me chamou no privado e a gente começou a conversar sobre onde a gente morava. No caso, a gente ainda não sabia onde o outro morava. A partir daí a gente já saiu do grupo, que a gente se conheceu, a gente já formou um grupo particular. Já fomos direto pro privado, porque como no grupo era um grupo que tinha muita conversa, muita gente, a gente não tinha como focar no que a gente estava conversando, porque era muita conversa. Então ele me chamou no privado e a gente começou a conversar. E foi aí que a gente teve assim o nosso primeiro obstáculo e o maior deles. Sim. Que era a distância. Muito louco. Tipo, a gente morava em Birigui, interior de São Paulo, e o eu Ed morava em Florianópolis. Quase mil quilômetros de diferença, né? Foi aí que o Ed ia sair de férias, ia visitar a família dele de Foz do Iguaçu, e na volta ele passaria em São Paulo, porque ele não conhecia São Paulo, a capital. No dia 20 de setembro, uma sexta-feira, a gente se encontrou pela primeira vez, pessoalmente. Primeira vez. Nossa, depois de 2 meses a gente se falando, a gente falou, nossa, vai chegar um dia que a gente vai se encontrar. E no dia 20 de setembro a gente se encontrou, gente. E foram 3 dias assim, maravilhosos. Na hora de ir embora, nós choramos, a gente não queria se desgrudar, mais, Mas a gente precisava resolver a nossa vida, né? Ele, lá em São Paulo mesmo, o Ed convidou a gente pra vir morar em Florianópolis. Convidei eles aceitaram, só que falei assim, agora a gente tem que resolver. Já que vocês vão ir pra Florianópolis, vocês precisam acertar as coisas de vocês em Birigui, né? Pediu a dispensa do trabalho, eu tinha 11 anos de trabalho, o Gabriel tinha 6, né? E aí... fizeram a rescisão tudo às dia pressas. 15 de novembro a gente chegou aqui. Batemos a campainha. Foi outra emoção. Gente, parecia que a gente estava lá em São Paulo no primeiro encontro, sabe? A gente se encontrando pela primeira vez. Nesse caso foi a segunda, mas parecia a primeira. Que a gente ficou 2 meses separados, então foi muito legal. E hoje estamos aqui, juntos, casados, há 7 meses. E é uma prova que nunca duvide de nada, né? E que o nosso amor existe. E o nosso amor existe, tá bom? Olá, eu sou o Paulo, eu tenho 37 anos. Sou brasileiro. Sou formado em Economia e pós-graduado em Controladoria e Finanças e Direito Tributário. Oi, eu me chamo Israel, tenho 31 anos, sou músico, pai, casado com o Paulo. Nós estamos casados já há 4 anos no civil, juntos aí no total de 8 anos, graças a Deus. 8 anos de muita cumplicidade, de muito amor, de muito carinho, de muito aprendizado, de bastante experiência vivida, graças a Deus também. Nós nos conhecemos a partir de um primo do Paulo. Foi meio que involuntário. Eu trabalhava numa igreja como regente de coral, trabalhava com jovens lá, e o primo dele me falou sobre ele, mesmo sem saber que eu era gay. E aí ele falou, olha, tem um cara que é muito parecido com você, ele tem os mesmos gostos que você, é um cara que é religioso, ama Deus, ama a família, ele é muito parecido com você. Vocês iam se dar muito bem se vocês se conhecessem, né? Seriam bons amigos.
Mas aí ele falou assim, né? Pena que ele é gay. Aí eu falei, poxa, que pena, né? Qual que é o nome dele que eu vou orar por ele? Qual que é o nome dele que eu vou orar por ele? Aí ele falou, o nome dele é Paulo. Eu falei, que Deus salve o Paulo, né? Paulo do quê? Ele, Paulo Claudino. Aí eu fiquei no meio do caminho indo pra casa, fiquei assim, Paulo Claudino, pra não esquecer, falando várias vezes. Cheguei em casa, ainda na época do Orkut, não sei o que é da minha época, mas existiu o Orkut. E aí eu entrei em casa, assim, já fui correndo pro computador e pesquisei Paulo Claudino, nos amigos em comum desse primo, e ele tava lá, né, todo cheio de pose e tal. E depois disso, nós tivemos uma segunda conversa, um segundo momento, praticamente 1 ano depois. Lá na igreja, eu cuidava dos jovens, eu estava na frente de todo o coral jovem, é uma igreja grande também, bastante gente. E ele sentou lá, ele estava bem fora dos padrões evangélicos, né, de roupa e tal, estava bem... Como é que eu posso dizer? Não é bem assim, porque a minha igreja era tranquilo, ele estava bem entendeu? mundano, ele estava de brinco, ele estava de barba. Na minha igreja, cabelo grande, barba, brinco, era normal. Era normal, mas na minha não era, assim, tem essas diferenças de igrejas. Foi assim, ele, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. A gente se encontrou no caminho, eu peguei ele no caminho e fomos conversar. E aí nós conversamos bastante, fomos pra casa mais um dele, pouco. e aí nós conversamos, aí... Aí rolou o primeiro beijo. Não foi assim, rolou o primeiro beijo. Você não precisa contar como foi o primeiro beijo, é só como a gente se conheceu, já tá ótimo. Entendi. Pronto, aí nós começamos daí em diante a namorar. Então, a família, quando a gente decidiu mudar aqui para Florianópolis, o Ed era apenas um amigo para nossa família. A gente não comentou que a gente ia ter uma relação de trisal com o Ed. Porque assim, todos já sabiam, tanto a minha família como a família do Gabriel. A minha família, meus pais são falecidos, mas eu tinha uma convivência assim, bem grande com a minha irmã e com os meus sobrinhos. E todos, tanto a minha família como a família dele, já sabia da nossa vontade de sair de Birigui. A gente sempre deixou claro que a gente queria morar numa cidade maior. E também já sabiam da nossa insatisfação profissional lá no nosso emprego. Sim. Então, a princípio era um amigo que morava sozinho em Florianópolis Que convidou a gente. e queria dividir um apartamento e chamou a gente para morar, para dividir despesas. Então foi assim que a gente anunciou lá que a gente mudaria. A minha mãe já começou a ver as publicações, as nossas fotos juntos, e as legendas, tava na cara que a gente tinha um relacionamento com o Ed. Aí chegou um dia, ela me perguntou pelo WhatsApp. Ela falou, o Edinaldo é namorado de vocês? Não era... Primeiro ela perguntou o que era era um então? trisal. O que era trisal? Ela perguntou. Falei, mãe, trisal é um relacionamento de 3 pessoas. Então o Edinaldo é namorado de vocês. Eu falei, o Edinaldo é nosso namorado. Ela ficou uns 3 dias sem falar comigo, assim, que ela achou um absurdo. Mas... Sabe, todo gay, acho, né? Sabe quando é o dia de falar pra mãe que é gay. Foi mais ou menos a segunda reação da mãe dele. Foi a segunda. A minha história com a minha família é que sabem que eu sou gay, né? Então, mais referente a trisal, eles não sabem. Porque a gente mantém 2 perfis atualmente, né? O meu pessoal permanece pessoal só de fachada, como o Edinaldo o gay, mas... E na vida de trisal, a minha família, por enquanto, eles são todos bloqueados. Eles não sabem que a gente é trisal. Por isso que a gente queria antes ir para Foz do Iguaçu. A minha família sabe que os 2 moram comigo, então eles sabem que eu divido o apartamento com 2 pessoas. No caso, o Alcírio e o Gabriel. Mas eles não sabem que com quem eu divido, né, é um relacionamento. Então a intenção de ir para Foz do Iguaçu e visitar minha família seria isso, para deixar mais claro que o que a gente tem não é apenas divisão de apartamento, e sim que a gente tem um relacionamento. Da minha parte, eu só tenho a agradecer a Deus pela sogra que eu tenho, pelo sogro que eu tenho, pelos cunhados que eu tenho, pelas cunhadas que eu tenho. Nós temos uma relação assim
muito maravilhosa, de total transparência. Eu sou muito brincalhão, gosto de fazer piada, então a gente faz muita bagunça junto, assim. Minha relação com a família do Paulo é maravilhosa. Eles sempre vêm aqui em casa, fazemos bastante churrasco antes dessa quarentena toda, mas rolava muito churrasco, almoço de família, os domingos eles vivem aqui, né? E me tratam, a mãe dele sempre, na verdade a mãe dele sempre me tratou muito bem. Desde sempre, quando descobriu sobre nós, também me tratou sempre com muito respeito. É óbvio que dentro da alimentação dela também. O tempo tem o poder de curar todas as coisas. E eu não precisei, nem Israel precisou no começo, ficar provando nada para a família, para amigos. Simplesmente nós fizemos o quê? Com todo o respeito, a posição e ao entendimento deles, nós fomos viver a nossa vida. Eu posso dizer que essa restauração familiar começou de fato quando nós nos mudamos para Fortaleza. E a nossa rotina agora ela está sendo restabelecida. Nós adotamos um neném. Sim, de 7 anos, hoje tem 8 já. Foi uma adoção tardia. Nessa quarentena, o nosso dia a dia ele tem sido meio conturbado, porque estar todo dia em casa para uma criança é um problema só, né? Um problemão. E aí a gente tem que estar inventando tarefa para ele fazer, coisas para ele fazer. Até cozinhar, a gente tem colocado ele para cozinhar, né? Tem inventado bastante receita. O Paulo gosta mais de cozinhar. Eu acho que o que a gente treta mais, assim, que a gente briga bastante, eu acho que é uma questão de personalidade, né? Eu sou muito polido, muito político, e o Paulo é mais direto, assim. Sim. Ele é mais... Sim, não. Sim, não, mas assertivo por um lado isso é bom, mas às vezes perde aquela sensibilidade, né? Da parte humana da coisa. Tô falando a verdade. Tá acabando comigo no vídeo. Não, tô. A gente programou férias em março, então quando a gente programou nossas férias, a gente não sabia que nada disso iria acontecer, que ainda que ia surgir esse vírus, né? Então nossa viagem estava programada para março, até então no Brasil tinha poucos casos, a nossa viagem era para Maceió, Rio de Janeiro, e voltaríamos para Florianópolis. E para nossa surpresa, né, na volta do Rio de Janeiro, quando chegamos em Florianópolis, 2 dias depois, a gente começou a apresentar os sintomas do coronavírus. Então aí realmente caiu a nossa ficha do coronavírus. Nós chegamos uma segunda aqui em Florianópolis, na quarta-feira eu já comecei. A gente já acordou assim, mal, assim, sabe? Muita dor no corpo. Ainda a gente até pensou que era... Cansaço, né? da viagem. Cansaço, ressaca exaustão, da viagem. A gente tava triste por ter acabado a nossa viagem. E acabar as férias. Só que não era. Infelizmente a gente pegou o coronavírus. O meu sintoma do Gabriel desapareceram assim no 5º dia. O Ed ficou uns 10 dias mais ou menos, com febre e não passava a febre dele. Mas assim, graças a Deus, não precisamos ir até o hospital, mas foi bem difícil. Mas um cuidando do outro, e tirando temperatura, e a gente saía um pouquinho da cama cada vez que um saía para cuidar dos outros dois. Mas graças a Deus, passou, né? Sim, graças a Deus. E aí a gente jogamos tudo com... Quanto foi jogo? Stop. Inventamos stop. A gente jogou stop, gente, imagina. Hoje em dia, quem joga stop? A gente jogou. Stop, Banco Imobiliário, Dominó, até Dominó a gente jogou. E é isso, a nossa quarentena o começo foi bem tenso, a segunda etapa já tá mais leve, mas claro que a gente tem amigos, tem família, em estados que tá bem difícil e a tensão continua. Mas se Deus quiser, tudo vai se resolver e a vida vai voltar ao normal, que a gente tá doido pra essa vida voltar ao normal. Nossa, sim. E vai dar tudo certo no final. Obrigado, pessoal do Nosso Amor Existe, e parabéns pela iniciativa. Nós adoramos conhecer vocês. Obrigado pela oportunidade também de fazer a nossa história ser mais conhecida. Beijo. Beijo. Tchau.